Galera, o negócio da inteligência artificial está simplesmente absurdo, de potente, de rápido, de interessante. Com uma única frase no Google modo IA, e não é o Gemini, pessoal, é o Google modo IA. Eu simplesmente comentei com ele, ele criou isso daqui pra gente, ó. Saímos de um gráfico limpo para um gráfico totalmente com explicações, com painel de teste, com painel de validação, e foi uma única frase colocada dentro do Google Navegador modo IA. Eu vou mostrar para vocês direitinho, passo a passo, como a gente vai fazer esse processo, como nós fizemos esse processo, como você pode fazer aí. Lógico que eu vou deixar o código para vocês aqui embaixo também, para que você possa usar caso você queira. Então fica aí, porque eu peguei a estratégia de um trader muito conhecido e é uma estratégia complicada, justamente para forçar o Google a entregar ou a dar erro, e ele mostrou para nós que é muito competente. Vamos lá, vamos explicar isso aqui passo a passo para vocês. Segura aí. Muito bem, seja muito bem-vindo. Galera, sabemos que a inteligência artificial está cada dia mais potente, cada dia mais inteligente, né? Aprendendo cada dia mais com todos os comandos que são colocados nela, e dessa vez eu resolvi mudar um pouquinho o foco. Semana passada eu falei aqui do Gemini, né? Criando os especialistas e tal. Hoje nós passamos para uma outra abordagem. Uma única frase colocada dentro do Google modo IA, e aí a frase que eu coloquei foi essa daqui, pessoal, dentro do Google, tá? Tá aqui, ó. Podemos pensar em uma forma de codificar a estratégia de Jesse Livermore para automatizar operações nas plataformas como TradingView. Pessoal, esta foi a frase que eu coloquei dentro do navegador do Google, no modo IA. E exatamente, ó, tá aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Olha que legal, pessoal. Tá aqui, ó. Esse é o navegador, está aberto no navegador. Vamos rolar aqui, ó. Traga o conceito do Jesse Livermore. E aí ele mostrou para nós qual é o conceito, os 4 pilares fundamentais da estratégia dele, que é muito interessante. Então ele vai seguir tendências, que é como ele e outros tantos traders falam. A linha de menor resistência, que na verdade são os rompimentos, né? Onde há maior oferta, maior demanda, tá? A paciência rende dinheiro, então esperar, e principalmente análise top-down. Então analisar primeiro o comportamento geral dos índices, depois setores e depois finalmente as ações mais fortes. E essa foi a conversa que eu tive com o Google, pessoal, navegador do Google. E ele comenta um pouquinho, e a frase que eu coloquei aqui está aqui, ó. Podemos pensar em uma forma de codificar essa estratégia do Jesse Livermore para trazer informações automatizadas para lá? E ele falou, claro, é perfeitamente possível, já colocou, ele já foi fazendo. Pessoal, ele já foi fazendo código, eu não pedi para ele fazer, eu perguntei se era possível. Aí ele falou, use o código com cuidado, dá algumas informações, tal. Aí eu comecei a conversar com ela, perguntou se eu queria fazer algum outro tipo de filtro, eu comentei que não. Aí falei mais um monte de coisa, ele foi dando alguns erros, como aconteceu na semana passada. Pessoal, mas isso aqui nós fomos falando com o navegador, não era o Gemini, é simplesmente o Google no modo IA. Como nós navegamos aqui, ó, dentro do navegador, tá vendo aqui? E olha só, corrigiu o código, como aplicar no TradingView. Eu falei, ó, não, acredito que o código funcionou, agora vejo na parte de baixo. Ele estava trazendo na parte de baixo o código, né? Então ele refez de novo. Então tá tudo aqui, ó. E aí ele explicou para mim o que nós mudamos dentro do código, né? Ele fala que os triângulos verdes abaixo do candle mostram o ponto exato da sondagem inicial, que é aquela primeira compra que o Jesse Livermore faz com a mão pequenininha. Aí os losangos em cian ou azul mostram o ponto de piramidagem, né? Que é quando ele aumenta a mão dentro da estratégia dele. A linha azul contínua é o preço médio, a linha laranja contínua é o stop loss, e as etiquetas de texto alvo e stops também aparecem acima do preço. E aí eu peguei todo esse código, fizemos, aí ele deu um erro lá que estava trazendo na versão PineScript 5. Aí eu falei que estava dando erro, exatamente como na semana passada, e aí ele trouxe em PineScript 6. E aí, vamos lá para o resultado? Resultado na tela, e essa agora é a nossa tela, pessoal. Olha aqui que legal que ficou isso aqui. Galera, ficou impressionante. Vou até diminuir aqui, olha só. Ele trouxe, então, inclusive um painel de testes. Ele faz aqui um teste. Aqui eu estou no gráfico da Alphabet, da Google, né? Gráfico diário e gráfico semanal, tá, pessoal? Estratégia dele é sempre mais interessante nós trabalharmos com gráficos maiores. Por quê?
Porque a gente sabe que a tendência é mais forte quando a gente trabalha com gráficos maiores. Lembra disso? A gente sempre comenta isso aqui, não é verdade? Então, vamos acompanhar essas tendências. E aqui está, ó. Então nós temos na tela o nosso painel, né? O painel de testes com um capital de $10 mil no gráfico semanal. Ele mostra que nesse teste que ele usou aqui, tivemos um lucro de 41%, um total de trades de 39% e a taxa de acerto de 23,08%. Vamos ver isso aqui no gráfico diário em Google, como é que isso se comporta? Olha lá. Gráfico diário já não foi tão bom. Então a gente mostra de novo que a análise de gráficos maiores sempre traz melhores resultados. Ó. 82% negativo. Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar a Apple, por exemplo. Ó. Apple, gráfico diário, também não está legal. Vamos colocar no gráfico semanal. Olha lá, 426%, pessoal. Gráfico semanal. E aí, olha só aquelas informações que ele plota para nós no gráfico, que ele disse na abertura lá do texto. Ó. Então, a primeira compra, né? Aí ele vai aqui, ó, compra de piramidação, né? Que seria a compra de rompimento. Outra compra de rompimento, então ele vai aumentando a mão à medida que o preço vai subindo, e aí uma das estratégias do Jesse Livermore é a seguinte: jamais você vai fazer preço médio para trás. O que quer dizer isso? Quando o preço, você compra uma determinada região, o preço começa a subir, se ele cai abaixo do seu ponto de entrada principal, você começa a comprar aqui embaixo. Não, ele não faz isso. Ele jamais faz preço médio para trás. Se você entra numa operação com a mão pequenininha e o preço volta, você vai até o stop, encerra a operação no menor risco possível, no menor prejuízo possível, e vai aumentando a sua mão à medida que o preço vai subindo. E é exatamente isso que ele coloca no gráfico para nós. Olha lá. Então aqui ele mostra, ó, ponto inicial de compra, a linha azul é a linha do preço médio, tá vendo? À medida que vai comprando mais, ó, compra de piramidar, né? Mais uma compra. A hora que ele volta, rompe, mais uma compra, e aqui está o alvo. Olha lá. Tá vendo? Então, essas operações que você vai aumentando a mão à medida que o preço vai ganhando força, vai te trazer maior retorno. E à medida, se o preço voltar, você estopa ele antes da hora, né? Estopa ele no momento, olha lá, entrou na operação, estopou logo na primeira. Deu um outro sinal, compra, faz a piramidal lá, ó, alvo, tá vendo? Depois, compra, vai aumentando a mão, stop. E assim vai. Isso aqui tudo em gráfico. Olha que bonita a operação aqui em gráfico da Apple. Primeira compra. Ele sempre vai comprar no rompimento, percebe? Que a gente fala sempre do pivô, né? Eu comento com vocês aqui bastante sobre o pivô de alta, né? Então, olha lá como ele compra no pivô. Deixa eu alterar aqui para a gente poder colocar o gráfico maior para que vocês possam enxergar completamente. Olha só. Então, veja, ele vai comprar acima dessa linha verde, né? Ó, que é o ponto de compra, faz um primeiro movimento, compra de novo no rompimento e vai aumentando a mão à medida que ele vai rompendo. Quando chega na linha alaranjada, é a linha do stop. Perfeito, pessoal. Sai rapidinho da operação e vai aumentando a mão à medida que o preço vai subindo. Isso em Apple. Vamos ver outras empresas aqui. Vamos ver do setor de tecnologia. Vamos ver a Tesla. Tesla, 71,49% de lucro, sempre testando aqui com um capital de $10 mil, tá? Inicial. E o código que a gente fez, pessoal, já está trazendo inclusive esse painel. Então, você que está assistindo aí, acho que agora vale seu like aqui. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado todo o código para você copiar e colar no seu TradingView. Basta você abrir a janela do script. Então, vamos lá para o Pine Script para a gente poder ver como é que funciona isso. Vamos entrar aqui, ó. Eu estou com o meu TradingView aberto, eu vou nesse cantinho direito aqui onde aparece esse triângulo, ó, e tem aqui o editor Pine, tá vendo? Eu vou deixar o código para vocês aqui, vocês simplesmente vão copiar esse código e vão colar dentro desta janela. Colou aqui, maravilha. Você vai fazer ele rodar para fazer o teste e você vai apertar um botãozinho aqui, ó, atualizar no gráfico ou inserir no gráfico. Uma vez que você insere no teu gráfico, ele vai aparecer aqui para nós, tá? Então, é muito legal, inclusive vai trazer este painel para você, para que você possa acompanhar esse teste. E à medida que o mercado vai andando, você pode acompanhar. A hora que ele aparecer a compra aqui, você pode inclusive fazer os seus testes aí. Tá legal? Vamos testar em outros aqui. Testamos em Google, vamos ver NVIDIA. NVIDIA, olha só que bonito, ó.
449% de retorno. Gráfico semanal, pessoal. Não precisa ter taxa de acerto muito grande. Olha lá, com 10 mil dólares, nós chegamos ao limite aqui, o máximo de 54 mil dólares. Gráfico semanal da NVIDIA. Percebe que a gente fala aqui sempre que as tendências de maior prazo, gráficos maiores, mostram mais força. Aqui está provado pela estratégia do Jesse Livermore, que é um trader super famoso, super conhecido por especular bastante o mercado. Então tá aqui, ó, teste para você. Vamos testar outra aqui? Vamos ver, vamos pensar em outra aqui para a gente poder encontrar opções aqui. Tesla nós já vimos, Apple, Alphabet, Google. Vamos pensar em outra, NVIDIA. Ó, vamos abrir uma lista aqui, ó. Vamos pegar uma qualquer aqui. Do SP500, vamos pegar aqui, ó, ações. Vamos pegar do SP500, países, Estados Unidos. Deixa eu ver qual aqui. Microsoft, boa. Olha lá, Microsoft gráfico semanal, 303%. Sensacional, pessoal. Aparentemente, né, inicialmente fica um pouco meio poluído o gráfico aqui, mas quando você entende direitinho o que ele vai fazer ali, você começa a entender o porquê que aparecem essas informações. Se você quiser desligar, você vai lá e desliga. Só tem um olhinho aqui, ó, vai lá, desligou, ele deixa o gráfico mais limpo. Quer ligar de novo? Tá aqui, ó. Indicador Jesse Livermore, fixado nos candles com 10 mil dólares de capital inicial, tá vendo? Então você pode inclusive fazer um teste maior aqui se você quiser. Clica aqui no botãozinho de configurações e você aumenta esse capital. Olha só que interessante, ó. Ponto de pivô 20%, realização de lucro de 15%, 15% é muita coisa, corte de prejuízo com 3%, ou seja, ele trabalha com retorno calculado de 5 vezes o tamanho do risco. Sensacional para trabalhar no longo prazo. Pessoal, isso aqui vale ouro. Se já valeu o teu like aqui, deixa o like para nós. Se você ainda não clicou, clique agora. Se você não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever, porque aqui a gente fala bastante de análise técnica, de operações automatizadas, do uso da inteligência artificial, utilizando agora, inclusive, o Google no modo nativo dele, somente clicando naquela abinha ali, modo IA. Sensacional. Então, aproveita agora, pessoal, você que não se inscreveu, se inscreva e clica aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você pegar todo esse código. Vou deixar o código completinho para vocês lá, basta vocês copiarem e inserirem no seu TradingView. E aí façam os seus testes, mudem a configuração de capital, por exemplo, façam um teste com 5 mil dólares, façam um teste com 20 mil dólares, vamos colocar 5 mil aqui, ó. Olha lá, já mudou, continuou o mesmo retorno, de 5 mil dólares pulou para 20, sensacional, né? Vamos colocar aqui 1.000 dólares, fazer um teste com 1.000 dólares, olha lá. De 1.000 dólares, foram 66 operações, taxa de acerto 30%, 303% de retorno. Maravilha isso aqui, pessoal. Maravilha. Maravilha. Então, tá muito legal para que vocês possam fazer também, tá? TradingView é uma ferramenta muito versátil, muito tranquila de se fazer. E se você ainda não usa, abra a sua conta na Tickmill, que é a nossa parceira aqui, né, para mercados internacionais, para que você possa monitorar esses ativos dessa forma que a gente está trazendo aqui. Tudo bem que não dá para fazer operação pela Tickmill no TradingView, mas você pode monitorar pelo TradingView e depois nas ações você pode fazer o seu swing trade pelo MetaTrader, que é gratuito também. Essa versão do TradingView, inclusive, é a versão gratuita, tá, pessoal? Versão free. Se você tentar inserir mais um indicador aqui, por exemplo, ele vai falar que você precisa ter a versão paga, tá? Então vamos ligar outros aqui, ó. Ele vai dar erro, ó. Já está dando erro, tá vendo? Ó? Porque ele permite só 3 indicadores ao mesmo tempo. Tá? Então, não dá. É só você tentar usar aqui que você vai ver, tá bom? Versão gratuita. Então, agora nós temos o Google na versão gratuita, não precisa pagar nada. No navegador, nem precisa entrar no Gemini, para você escrever em PineScript, tá? E TradingView, versão free também. Uma coisa importante, se você for tentar fazer, então eu até falo para você aqui, ó. Vamos voltar lá no nosso script, para que eu possa mostrar para vocês ali a frase, tá? Deixa eu voltar para a frase. Então, vocês podem clicar escrever isso no Google
Escreve isso aqui lá no Google. Podemos pensar em uma forma de decodificar, no modo IA, tá? Ele vai trazer para você o código. Só que aqui você já fala para ele que você quer a linguagem PineScript 6. Porque senão ele vai escrever na PineScript 5 e aí vai dar erro lá depois, tá? Ou então, tenta escrever outro código qualquer para inserir no seu TradingView. Vocês vão ver que facilidade que é. O negócio está muito fácil, pessoal. Muito fácil e vai conseguir trazer informações como essas aqui. Sensacional. Eu estou impressionado com isso. Impressionado, tá bom? Tá? Então, só para mostrar para vocês os erros, né? Que ele apareceu aqui, ó. Eu fui mostrando para ele, quer ver? Onde apareceu o erro, ó. O código está funcionando, inclusive com o testador, porém as informações estão sendo plotadas numa janela abaixo do gráfico. Reescreva o código para que as informações sejam plotadas no gráfico. Então, eu tive que conversar com ele algumas vezes para que ele pudesse trazer para mim a informação onde eu queria. Ele estava trazendo numa janela aqui embaixo, ó, e aí estava atrapalhando todo o desenho da estratégia, tá? Então, daí eu fui conversando com ele de novo, o que mudou com o novo formato. Aí aqui eu coloquei uma imagem, ó. O código apresentou problemas. A versão do PineScript deve ser a versão 6, ó, tá vendo que eu escrevi para ele aqui? E os erros 2 e 3 referem-se à cor. E aí ele fala para mim que a cor cian foi descontinuada, então ele usou a cor aqua, tá vendo? São coisas muito pequenas em termos de erro, muito pequenininhas, que não são erros de programação, erros de execução, são erros pequenos que você conversando com a inteligência artificial vai conseguir resolver em pouquíssimo tempo. Foram minutos, tá, pessoal? Minutos numa pergunta de forma aleatória para a IA do Google. Aliás, no Google, modo IA. Não foi nem dentro da IA. Então, eu quero reforçar isso aqui para que vocês abram o navegador. Então, vamos só dar um exemplo aqui para vocês. Como é que foi feito isso, pessoal? Foi aqui, ó. Entrei no navegador do Google e cliquei nesse botão, ó. Modo IA. E aí tá aqui, ó. Traga o conceito do Jesse Livermore. Então vamos repetir, só para que vocês vejam. Ele voltou lá na minha conversa, tá? Ele não vai fazer de novo, certo? Mas é só você perguntar isso, pessoal. Perguntou isso, ele vai montar para vocês. Façam o teste aí e depois vocês comentem aqui comigo como é que foi a sua experiência, tá? Beleza? Vale o like? Deixa o like agora. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, porque tem muita gente que assiste aos nossos vídeos, mas não é inscrito. Pô, ajuda a gente. Nós estamos conseguindo chegar num número maior de pessoas. Faça parte dessa nossa grande família também. Tá legal? Então, vamos lembrar aqui. O link, aliás, o código eu vou deixar dentro do primeiro comentário fixado para que vocês possam copiar e colar e vocês façam o teste aí também. Pode mexer na configuração de capital, de lucro, de prejuízo, façam o que vocês quiserem, testem à vontade e utilizem com muita sabedoria, tá, pessoal? Nada de fazer loucura, é sempre pé no chão, sendo conservador. Estamos conversando com o mercado de renda variável, de volatilidade. Então, dentro da renda variável, nós precisamos ser conservadores. Combinado? Então tá joia, um grande abraço para vocês, espero que vocês gostem. É uma nova maneira de utilizar a inteligência artificial e nós não digitamos nenhuma linha de código, nenhuma linha. Só conversamos com a inteligência. Essa foi melhor do que qualquer outra que eu já tinha feito aqui para vocês. Ó. Já trouxe o Cursor, já trouxe o DeepSeek, já trouxe o ChatGPT, já trouxe o Gemini várias vezes. Semana passada fizemos um outro e agora estamos conversando com o Google e ele está escrevendo para nós um código em PineScript, versão 5, versão 6, de uma maneira muito natural. Converse de forma natural com ele que ele vai escrever para você também. Valeu! Um grande abraço. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, boas operações, excelentes resultados, pés no chão, conservador, sempre, né? Colocando ali os 4 princípios do Jesse Livermore, né? Vamos rever os princípios dele, né? Mais fácil a gente rever, ó. Então, quais são os pilares da estratégia do Jesse Livermore? Primeiro pilar, pessoal, seguir a tendência, então nunca fazer operações contra a tendência, tá? Operar a favor do mercado comprando na alta e vendendo na baixa. Certo? Uma ação nunca está cara demais para comprar ou barata demais para vender. Isso aqui é legal. Segundo, linha de menor resistência. Identificar onde o preço se move mais facilmente. Aquela briga entre oferta e demanda. Se houver mais demanda, o mercado vai subir. Então, não tente adivinhar o topo ou fundo. Isso aqui não dá para a gente entender. Nós temos que operar a favor do que nós estamos enxergando. Nós somos reativos, tá? Paciência rende dinheiro. O lucro real não vem do excesso de cliques, mas da capacidade de sentar e esperar.
buy right, sit tight, tá? Isso aqui é uma frase que ele, inclusive, falava. E a quarta, aliás, análise top-down. Analise primeiro o comportamento geral dos índices. Então, vamos supor, ele até perguntou para mim aqui se ele queria fazer que colocasse um indicador que analisasse o SP500. Olha que legal. Ele quer que analise o SP500 para depois colocar uma informação ali? Eu falei que naquele momento não, mas que no futuro dá para a gente fazer. Então, analise o comportamento geral dos índices, depois dos setores líderes e, finalmente, as ações mais fortes de cada setor. Isso aqui também é uma fala do Stan Weinstein, que ele fala no livro dele. Tá? Beleza? Mas estamos falando hoje de Jesse Livermore. Tá aqui para a gente finalizar os 4 pilares da estratégia dele, da filosofia dele, para que você possa utilizar também nas suas operações aí. Valeu? Grande abraço, uma excelente semana, ótimas operações, melhores resultados, façam com bastante calma, gerenciamento de risco e gestão do capital para não colocar todo o capital num ativo só. Diversificação é uma tática importante, tá? Não pulverizar, colocar em tudo, mas diversificar os setores. Grande abraço, fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Deixa o like aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tchau, tchau.